a sua rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM, Band. Oi? Tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá e esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a honra de contar a sua história aqui. E hoje eu gostaria muito de pedir para você prestar bem atenção na história. É uma história de amor, é uma história de dor, mas é uma história muito difícil de ser contada. Aliás, uma das mais difíceis que eu já contei aqui. Porque é uma busca pela felicidade. É uma busca pelo caminho da vida. É a tentativa de continuar caminhando e vivendo. É a história da Suelen que você ouve a partir de agora no Quem Ama Não Esquece. Na Band FM, quem ama não esquece. Tem coisas que acontecem na vida que são inexplicáveis e praticamente impossíveis de se aceitar. Mas apesar de tudo, a gente tem que tentar seguir em frente. Nem que seja por aqueles que nós amamos e que nos amam também. A minha história começa há exatos 20 anos, quando eu me mudei para a casa da minha tia e do meu primo na cidade grande. Logo eu consegui um emprego numa empresa bem legal e com o tempo as coisas foram dando certo para mim. Eu estava muito feliz. Até achei que não tinha como melhorar, mas eu estava enganada. As coisas não só podiam, como melhoraram. Foi um dia em que meu primo me convidou para ir numa balada com ele e aquela balada mudou tudo. Nesse dia, assim que eu cheguei, eu vi um moço muito bonito. E algum tempo depois, o próprio veio falar comigo. Ele se apresentou, disse que chamava Ricardo e falou que nós ficaríamos naquela noite. Mas em vez de tomar alguma atitude, ele só se afastou e ficou me encarando o resto da noite. Só já no final da festa, quando eu estava quase indo embora, foi que o Ricardo veio até mim, me roubou um beijo e pediu meu telefone. Apesar de achar que não ia dar em nada, eu passei meu número. E um tempo depois, indo contra tudo que eu imaginava, ele realmente me ligou e nós combinamos de irmos ao cinema. Depois desse cinema, a gente nunca mais se separou. Nós namoramos por 5 anos, depois noivamos e nos casamos numa cerimônia linda diante dos nossos amigos e familiares. A partir daí, a nossa prioridade passou a ser conseguir ter estabilidade financeira. E depois de 5 anos, quando a gente finalmente conseguiu, a gente passou a pensar em aumentar nossa família. Foi assim que algum tempo depois, nós fomos abençoados com nosso João Vitor. Nosso filho era a luz que faltava na nossa vida. E além de ser lindo, ele era também um menino inteligente, extrovertido, simpático, tão brincalhão. Não é porque meu filho não, mas todo mundo que conhecia o amava. O João Vitor realmente cativava as pessoas. Eu e meu marido e o meu filho éramos muito felizes. Mas quando o João completou 5 anos, a nossa vida mudou. A gente tinha feito uma viagem tão maravilhosa para um resort. Mas assim que a gente voltou, meu filho começou a ficar muito mal. Ele começou a vomitar sem parar. Eu, claro, fiquei muito preocupada, porque eu logo vi que era sério e já o levei ao médico. Mas os médicos disseram que era só uma virose. Aquilo não fazia sentido para mim. Alguma coisa me dizia que não era só isso, não. O meu instinto materno me dizia que tinha alguma coisa errada. Suelen, pelo amor de Deus, não vai ficar procurando problema onde não tem.
Se os médicos disseram que o nosso filho vai ficar bem, a gente tem que confiar. Não, Ricardo, não dá. Eu sei que parece exagero, mas não é não. Meu Deus do céu. Eu nunca vi o meu filho assim. Eu sei que ele tá mal. Faz 3 dias que ele não para de vomitar. Por favor, meu amor, acredita em mim, por favor. Vamos, pelo menos, procurar uma segunda opinião médica. Tá bom, tá bom. Se você acha melhor, só por desencargo, a gente vai atrás de outro médico. Deus me livre alguma coisa de ruim acontecer. Depois de uns dias, eu fui ao pronto-socorro e achei uma pediatra muito boa e gentil. Ela pediu mais alguns exames para o João. E quando os resultados chegaram, ela disse que ele estava clinicamente bem e passou um remédio para que os vômitos passassem. Me disse para que, se ele não melhorasse, era para voltar a procurar por ela. Mas ouvir aquilo não me acalmou de jeito nenhum. Pelo contrário, meu coração, ele apertou mais ainda. Eu sabia que o meu filho não estava bem. Eu sabia, e eu precisava fazer alguma coisa. A médica, então, vendo como eu estava aflita, pediu mais outros exames. Exames que mudaram a minha vida para sempre. Ainda naquele dia, depois do João fazer uma tomografia, a médica ligou para um outro médico daquele hospital em que nós estávamos. Ela não me disse o que era, mas dava para ver que era alguma coisa séria. Foi aí que ela me disse que um neurologista estava indo encontrar com a gente. Quando eu ouvi a palavra neurologista, as minhas pernas começaram a tremer. Eu sabia que aquilo não podia ser bom. Nossa, foi tão assustador. Quando o neuro chegou, ele ficou conversando a sós com a pediatra por um tempo. E aí os dois juntos disseram que o João teria que ser internado para poder fazer outros exames mais específicos, porque ele estava com uma mancha na cabeça. Na hora, pelo choque, eu acho que eu não entendi direito o que estava acontecendo. Internar só para fazer exame? Como assim? Isso era normal? O que significava tudo aquilo? Eu só fui me deixando levar. Eu achei que iam encaminhar a gente para um quarto, que era um procedimento normal, mas quando eu vi, nós já estávamos sendo levados direto para a UTI. Aí chegou o anestesista e começou a fazer um monte de perguntas sobre o João. Ele precisaria ser sedado para fazer uma ressonância e dependendo do resultado, ele teria que operar com urgência ainda naquele mesmo dia. Era coisa demais acontecendo ao mesmo tempo. Mancha na cabeça, internação, UTI, operação. Meu Deus, o João só tinha 5 aninhos. Ele era uma criança. Como ele poderia estar passando por tudo aquilo? Como? Eu estava apavorada e eu não conseguia nem pensar direito. Como eu tinha ido sozinha para o hospital, o Ricardo ainda nem tinha chegado para me acompanhar. Eu estava sozinha e desesperada. Quando o resultado da ressonância chegou e o resultado saiu, eu descobri, eu consegui saber o que é que estava acontecendo com o nosso filho. O João, ele tinha um tumor maligno de quase 3 centímetros no cérebro. E esse tumor precisava ser retirado com urgência. Um tumor no cérebro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, quando eu soube tudo aquilo, eu entrei em completo desespero. Era inacreditável, era surreal, era um absurdo. E mais parecia também um pesadelo. E pior, além de tudo, eu tinha que tentar me controlar para não assustar o meu filho. Eu não queria que o João ficasse assustado, porque ele não devia estar entendendo nada. Eu disse para ele que ele só tinha uma bolinha na cabeça que a gente precisava tirar, só isso.
Eu estava tão assustada. Mas o meu filho me surpreendeu dizendo que estava tudo bem e que ele ia. Ele disse que ele ia conseguir fazer isso sim. Depois do diagnóstico, as coisas aconteceram tão rápido. Mas graças a Deus, na época, a gente tinha um bom plano de saúde e pudemos ser atendidos em ótimos hospitais. O João foi para a cirurgia que demorou quase 10 horas. Eu quase enlouqueci. Mas no final deu tudo certo. Depois foram mais 30 sessões de radioterapia e 6 ciclos de químio. Não foi nada fácil, nada. Mas o João levava tudo com tanta leveza, com tanta tranquilidade. Era impressionante de ver. Mesmo passando por tudo aquilo, ele continuava a ser uma criança normal. Brincava e na maior parte do tempo até fazia com que a gente esquecesse tudo que estava passando. Depois de tudo isso, parecia que tudo ia dar certo, que ele estava curado. Só que novas dores de cabeça começaram a aparecer. E a gente correu para o médico. Durante a consulta, a doutora me disse que poderia ser uma radionecrose. Uma complicação devido à radioterapia, mas que para ter certeza, ela precisaria fazer alguns exames e que demoraria alguns dias para ficarem prontos. Diante disso, e sem poder fazer nada, eu e a minha família decidimos viver a vida da forma mais plena possível, porque a nossa esperança era que não fosse nada demais, fosse só um susto mesmo. Alguns dias depois, eu e o Ricardo e o João fomos a um casamento de uns parentes nossos. Foi um dia tão feliz, tão alegre, foi divertido. Mas no meio da cerimônia eu recebi uma ligação com os resultados dos exames do João. Não pode ser. Não pode ser, meu Deus do céu. Isso só pode ser um pesadelo, Suelen. Não pode ser verdade. Outra mancha. Tava indo tudo bem, tava tudo bem. Como assim? Outra? Os médicos falaram que tava tudo bem. Mas a médica disse que essas coisas acontecem, que é uma doença traiçoeira, que é imprevisível. E agora, Suelen? E agora? Como é que a gente vai contar isso pro João? Como é que vai ser? Meu Deus do céu, por que com a gente isso? Naquele momento, em respeito ao dia do casamento, eu e o Ricardo não falamos nada para ninguém da nossa família para não estragar o dia deles. Mas a realidade era que a gente estava muito mal. Um dia depois, o João teve que fazer uma nova cirurgia na cabeça. E em seguida, mais sessões de quimioterapia. O tratamento durou 8 meses, mas como sempre, o meu Joãozinho encarava tudo na maior tranquilidade, na maior alegria. E era ele quem nos dava toda a força que a gente precisava para conseguir suportar aquela situação horrível. Depois desses 8 meses, parecia que o pesadelo enfim ia terminar. Nós teríamos paz. Só que de novo, meu filho ficou mal. Começou a ter novas tonturas e... Bom, o tumor voltou pela 3ª vez. Depois de tudo que a gente tinha passado, depois de tanto sofrimento, de tanta coisa, tratamentos dolorosos, exaustivos, voltar assim. Aí eu fiquei revoltada. Eu fiquei muito revoltada com a vida, revoltada com Deus, com o mundo. Eu só conseguia me perguntar por que aquilo estava acontecendo com a minha família. Por quê? Por que com meu filho, Deus? Por quê? Nós não éramos pessoas ruins. Então por que é que Deus estava fazendo a gente passar por tudo aquilo? Não era justo, entendeu? Por que tanto sofrimento? Dessa vez o meu filho, que costumava encarar tudo com alegria, ficou muito mal. As coisas foram bem difíceis. O João precisou ser internado e entubado. E mesmo que eu e o Ricardo tentássemos ver alguma luz no fim do túnel, às vezes era difícil demais.
A gente não pode desistir agora. Não agora. O João precisa muito da gente, mais do que nunca. Eu sei, mas o que a gente pode fazer, me fala? Os médicos já tentaram de tudo e sempre volta, sempre volta, sempre volta. Vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. E vamos conversar com ele. Mesmo que ele esteja inconsciente nesse momento, vamos falar que a gente precisa dele aqui. A gente ama o João demais. A gente sempre vai estar aqui. Vamos falar isso para ele. A gente precisa falar isso para ele. Os dias que vieram depois não foram fáceis. Eu orei, pedi muito. Pedi um milagre. Mas o João foi só piorando. E aí, quando eu já não aguentava mais ver o meu filho sofrer, eu sussurrei para ele. Eu disse para ele que ele poderia descansar se ele quisesse. Eu falei para o meu filho que eu e o papai ficaríamos bem. Eu também agradeci demais por ele ter me permitido ser mãe dele. Porque essa era a melhor coisa do mundo. Ser mãe do João era a coisa mais incrível que eu já tinha feito na minha vida. Aí, algumas horas depois, durante a madrugada, eu recebi a notícia que o meu menino tinha descansado para sempre. Em um primeiro momento, eu entrei em negação, sim. Eu senti uma dor, mas é uma dor sem igual. E parecia que eu estava morrendo também. Parecia que uma parte da minha alma estava indo embora com ele e que eu nunca mais nessa vida ia sorrir de novo. Só depois de um tempo chorando até não ter mais lágrimas, foi que eu consegui pedir ao Espírito Santo que me amparasse naquele momento. E aí eu entendi. Eu entendi que o meu filho tinha ido para um lugar muito melhor. Longe de toda aquela dor, longe de qualquer sofrimento. Faz um ano que o meu filho se foi, eu não vou mentir. Ainda tem dias muito ruins. Eu e o Ricardo estamos juntos há 20 anos. E seguimos tentando encontrar um sentido para as coisas, porque a gente sabe que o João não ia querer ver a gente triste para sempre, mas, para ser sincera, a única coisa que me conforta por enquanto é saber que um dia, quando a minha hora chegar, eu vou reencontrar o meu filho no lugar em que nada é ruim. João, meu amor, se de alguma forma você estiver me ouvindo, eu quero que você saiba que apesar de sentir muito, mas muito mesmo a sua falta, eu tô tentando ser feliz como você gostaria, meu filho. Eu e o seu pai te amaremos por toda a eternidade. E além. Muito obrigada por tudo e por ter me dado a honra de ser a sua mãe. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a